Olá a todos, eu sou Ediane Pereira da Cunha, mestranda e bolsista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Sou orientada pela professora doutora Giovana Ferreira Gonçalves, docente do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas, e meu trabalho intitula-se Aquisição da Estrutura Silábica CCV no Português Brasileiro como L1, uma releitura das estratégias de reparo. Os conteúdos apresentados neste trabalho integram os estudos efetuados na elaboração do projeto de dissertação e entregue ao programa de pós-graduação em letras como requisito parcial para obtenção do título de mestre em letras. A pesquisa está vinculada ao Laboratório de Emergência da Linguagem Oral, situado no Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas. O tema deste trabalho é a investigação do processo de aquisição de onsets complexos no português brasileiro, buscando realizar uma releitura do que consta na literatura da área acerca das estratégias de reparo utilizadas por crianças em fase de aquisição do português como L1, apagamento, alongamento compensatório, substituição, semivocalização e epêntese, tomando por base a fonologia articulatória. O onset é um elemento que precede o núcleo de uma sílaba e é geralmente formado por uma ou mais consoantes, de acordo com Cristófaro Silva 2011. O onset complexo é o constituinte silábico formado na língua portuguesa por uma obstruinte seguida de uma líquida lateral ou de uma líquida não lateral. Exemplos de palavras com onsets complexos são prato, abraço, livro, planta e flauta. Os onsets complexos estão entre os últimos constituintes silábicos a serem adquiridos pelos falantes em fase de aquisição de L1, completando sua aquisição em torno de 5 anos de idade. Ribas 2002 elencou as estratégias de reparo mais comumente utilizadas pelas crianças na tentativa de atingir a forma-alvo CCV, destacando-se a estratégia de apagamento da consoante líquida. Há ainda outras estratégias menos frequentes, como o apagamento da sílaba CCV, epêntese e semivocalização. A fonologia articulatória revê o primitivo de análise fonológica e propõe como unidade de análise o gesto articulatório. Brown e Goldston, em 1989, dirão que vários gestos ligados entre si são necessários para que se forme uma unidade no nível segmental ou em níveis superiores. Os erros de pronúncia de onsets complexos, sob a perspectiva da FAR, são o enfoque deste trabalho. Então serão analisadas as dificuldades na coordenação gestual e ajustes temporais e também as diferenças na magnitude gestual, e através dessa análise será identificada ou não a presença de contrastes encobertos. Os objetivos da pesquisa são: 1. Verificar por meio de análise acústica quais os fatores favorecedores para o uso de estratégias de reparo pouco frequentes, determinando se sua aplicação dependerá de contextos específicos ou de dificuldades na produção de determinados gestos. 2. Inferir por meio de análise acústica se existem gestos que demonstrem a presença de contrastes encobertos, em vez da ocorrência de alongamento compensatório, apagamento, substituição pela lateral e semivocalização. 3. Esclarecer por meio de análise acústica se a maior duração temporal em sílaba CCV do que em sílaba CV diz respeito a uma estratégia de alongamento compensatório, sendo este, portanto, um processo característico da fase de aquisição dos constituintes e padrões silábicos, ou trata-se de uma particularidade da sílaba CCV, que perdura mesmo após a conclusão de todas as etapas da aquisição de L1. 4. Investigar se de fato ocorre na fala de crianças em fase de aquisição de L1 a estratégia de reparo denominada apagamento, ou se os gestos não se apagam, mas apenas se sobrepõem ou reduzem, como propõe a fonologia articulatória. E 5. Compreender a influência da fase de aquisição em que o falante se encontra, bem como do contexto de ocorrência do elemento vocálico em sua natureza e seu comportamento. Os dados a serem analisados são dados longitudinais de 6 crianças com idades entre 1 ano e 6 meses e 4 anos e 6 meses, em fase de aquisição do português brasileiro como língua materna, parte integrante do Banco de Dados da Linguagem Infantil em Desenvolvimento, LIDS, e os resultados da análise acústica de dados transversais de 3 informantes adultas disponíveis em Barbieri 2019. Os procedimentos metodológicos são a seleção das produções dos alvos CCV dos 6 informantes selecionados, a organização dos dados com base nos seguintes fatores: idade do falante, ponto e modo de articulação da obstruinte presente consoante 1, tonicidade da sílaba CCV e tipo de estratégia de reparo aplicada. E, além disso, análise acústica de dados coletados. A pesquisa encontra-se em fase inicial. Até o presente momento foi realizado o levantamento de material bibliográfico concernente às pesquisas de referência na área de estudo, bem como a elaboração do referencial teórico e delimitação dos critérios metodológicos. O presente trabalho utilizará um modelo teórico de base dinâmica para a análise da aquisição de onset complexo no português brasileiro como L1, justificando-se pela necessidade de desenvolver, nesta perspectiva, mais pesquisas que proponham, com base na análise acústica de dados, um aprofundamento na verificação do uso de estratégias de reparo por crianças em fase de aquisição fonético-fonológica de língua materna. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.